Tu escreve fantasia e não sabe como derivar os povos a partir de uma cultura ancestral. O que fazer? Como proceder? Que tipo de cultura, que tipo de aspectos eu vou delegar às culturas descendentes daquela cultura mais antiga? Não sabe onde achar isso? Então vem comigo e pega a referência. Geralmente, a gente que escreve fantasia tem uma dúvida em como pegar algumas referências, no que se inspirar. Para escrever fantasia, não é simplesmente criar coisas, tirar coisas da cabeça. Geralmente, a gente precisa de muito estudo, mas a principal dificuldade é pegarmos referências para basearmos nossas ideias. Geralmente, quando a gente trabalha com o mundo de fantasia, a gente cria um mundo de fantasia, a gente aborda, mesmo que superficialmente, uma cultura ancestral, aquela da trama que a gente está escrevendo ou que a gente está abordando. E para dar uma profundidade maior de que a cultura atual, da trama atual, tem uma ancestralidade, precisa de elementos que aprofundem isso, elementos que tragam a quem lê essa noção de continuidade ou de mudança a partir de uma cultura antiga, a partir de um costume antigo, a partir de uma crença antiga. Geralmente isso é difícil de fazer por falta de conhecimento ou por falta de estudo, para que a leitura, para que a história, o enredo, não seja algo muito superficial e muito genérico. A referência que eu indico é esse livro aqui, Poesia e Mito Indo-Europeus. Esse livro ele faz uma análise sobre pensamentos, sobre poesias, sobre formas de narrativas e sobre crenças de vários povos que são descendentes de um povo, ao menos hipotético, que a gente chama atualmente de indo-europeus. Seria um povo que se estendeu desde a Europa até a Índia e que provavelmente tinha uma língua em comum e uma cultura em comum. Então esse livro aqui traz uma análise de elementos tanto indianos quanto gregos, romanos, nórdicos, iranianos e até mesmo eslavos. Para vocês terem uma noção do conteúdo, eu vou ler o sumário do livro. Além da introdução, temos o capítulo 1, Poeta e Poesia, onde estão poeta, status, treinamento, recompensas, conceitos de poesia, poesia como recordação, poesia como construção, poesia como tecelagem, além de terminologia métrica, prosa poética, verso em contexto de prosa. No capítulo 2 temos expressões e figuras, que seria o vocabulário e fraseologia, estratégias narrativas, expressões polares, sugestões do questionador negadas em sequência, anáfora, tríade aumentada. Capítulo 3 temos deuses e deusas, como deuses súperos e ínferos, deuses e homens, alguns indivíduos, mães, algumas deusas ocidentais, temas míticos, ferreiro divino, entre outros. Capítulo 4 temos céu e terra, pai céu, Deus onividente, onisciente, a terra divina, mãe terra, atributos da terra. No capítulo 5 temos sol e filha, o sol divino, o sol como divindade, o barco solar, um tabu, a aurora, atributos. Capítulo 6, tempestade e correnteza, o deus do trovão, Percunas, Perum, possíveis cognatos no sudeste da Europa, Parjanya, Indra, Zeus, Júpiter, Hércules, Taranis, Thor, o trovão como arma, deuses do vento, deuses do fogo, fogo nas águas, entre outros. Capítulo 7, ninfas e gnomos, o deus dos caminhos e atalhos, ninfas indianas, iranianas, lístias e armênias, gregas, romanas, albanesas, germânicas, celtas, eslavas, bálticas, elfos, anões e sátiros, entre outros. Capítulo 8 trata dos hinos e feitiços. 4, cosmo e cânone, cosmologia, céu e terra, céus de pedra, imaginário corpóreo, pilar do mundo, árvore do mundo. Capítulo 10, mortalidade e fama. Capítulo 11, rei e herói. Capítulo 12, as armas e o homem. E, por fim, uma elégia sobre um herói indo-europeu. Esse livro é bastante elucidativo e bastante explicativo quando faz referências às tais culturas de uma origem comum. Às vezes a gente pensa assim, os deuses nórdicos são parecidos com os deuses indianos, eles têm uma origem em comum. Sim, esse livro aqui mostra essa origem comum porque todos esses povos que hoje a gente trata como diferentes, eles têm uma ancestralidade em comum. Esse livro aqui pode ser usado como inspiração para a criação de povos ou de uma temporalidade dos povos, ou de uma descendência dos povos no teu mundo de fantasia. Além disso, ele torna evidente aquela coisa que vemos muito em livros de fantasia, que são uma característica da cultura indo-europeia, que é
a importância dos bardos, a importância da poesia, a importância da música para dar fama, para dar atributos e para dar uma narrativa histórica a alguns acontecimentos. Segundo o livro, os bardos, essa coisa de música, da poesia, do cantar a alguém, do cantar a um deus, é um elemento indo-europeu. Afinal, o povo indo-europeu não tinha escrita. Então a narrativa, o passar adiante pela oralidade, era um elemento importante para manter vivas as memórias. Essa forma, essa cultura indo-europeia, nós vemos em muitos livros de fantasia, e esse valor cultural hoje reproduzido sem a devida criticidade. Ou seja, muito da fantasia que a gente vê são valores indo-europeus que a gente coloca nos mundos fictícios. Então é importante lermos um livro assim ou termos contato com estudos assim para a gente ter uma criticidade, ter um reconhecimento dos valores que a gente coloca nas nossas escritas de fantasia. Não adianta querermos valorizar as culturas africanas e indígenas e até do leste asiático ou da Oceania em nossas tramas, em nossos livros, desenhos, jogos, entre outras coisas, sendo que colocamos os valores indo-europeus dentro da narrativa, dentro da escrita, porque a gente não tem consciência de que esses valores estão embutidos na nossa consciência, na nossa criação. Então o contato com obras assim faz com que possamos desconstruir alguns valores indo-europeus para eles não serem reproduzidos nas nossas escritas, nas nossas criações. Se gostou do conteúdo, se inscreve aí no canal, dá aquele like, me segue no Instagram e fica ligado para mais referências. Obrigado por terem assistido e até a próxima.